Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Estamos no Espaço Reviver para começar o nosso estudo, a nossa reflexão, que nós queremos que seja simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da armadura de Deus. Hoje vamos iniciar com uma reflexão simples acerca daquilo que é a armadura de Deus e daquilo que não é a armadura de Deus, porque de facto a maioria de nós cristãos por vezes temos a percepção que podemos utilizar qualquer armadura para combater aquilo que o apóstolo Paulo diz que são forças espirituais da maldade, as hostes espirituais da maldade, aqueles conceitos fraudulentos, aquelas ideias mentirosas do diabo, aqueles esquemas subreptícios de Satanás. E de facto, as armaduras naturais ou as armaduras inadequadas não nos conferem poder nem capacidade para poder anular os sofismas e os conceitos mentirosos do diabo. Entretanto, eu quero ler o texto que será o fundamento de todo este estudo ao longo destas semanas, que é Efésios 6, a partir do versículo 10. Então eu vou ler o texto, Efésios 6, versículo 10. O apóstolo Paulo é muito claro na recomendação relevante que nos faz. Há aqui uma série de princípios que nós vamos percepcionando, vamos anotando, vamos discernindo ao longo do estudo, princípios fundamentais para que nós possamos entrar no campo de batalha do inimigo, possamos resgatar os perdidos, possamos diminuir o território de Satanás nesta terra e possamos estender o território do reino de Deus entre nós. Então vou ler o texto, e o texto diz, no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firmes. Ficai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E agora Paulo vai descrever uma série de peças que compõem toda a armadura que Deus criou para que nós possamos nos revestir dela, entrando no campo do inimigo e vencendo, e começa por falar acerca do facto de nós cingirmos os nossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a súplica, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui a palavra de Deus. No entanto, eu quero juntar a este texto outro texto que está em 1 Samuel 17, 34, 40, que mais tarde iremos ler. Porquê? Porque eu quero fazer aqui uma diferenciação entre a armadura que Deus concebeu para nós, uma armadura divina, uma armadura poderosa, uma armadura eficaz, uma armadura espiritual que nos confere a capacidade, a autoridade, a legitimidade de podermos vencer os argumentos do diabo. De facto, nós estamos numa guerra e essa guerra é concebida nos lugares celestiais, mas ela é transferida para a esfera da nossa mente. Ou seja, a guerra é travada nos lugares celestiais, mas é na nossa mente que a batalha se dá na realidade. Porquê? Porque o apóstolo Paulo também em Coríntios, 2 Coríntios 10, ele fala acerca daqueles argumentos do diabo, daqueles pensamentos perversos e iníquos, daqueles sofismas, daqueles conceitos maldosos que Satanás, com os quais Satanás invade a mente do ser humano para criar um padrão, um paradigma errado. São os esquemas subreptícios do diabo, aquela forma subliminar dele poder agir na vida das pessoas sem que elas se apercebam disso
isso, criando um paradigma, um padrão. Ele é o mentiroso, aquele que neste século está a tentar minar a mente das pessoas para as levar fundamentalmente à desgraça, paralisando as suas vidas, fazendo com que o seu destino, o destino que Deus traçou para elas, não seja realizado. Então eu quero falar aqui acerca desta armadura. Primeiro eu quero que nós entendamos que nós não podemos vencer guerras espirituais com armaduras naturais. Nós não podemos vencer guerras espirituais com armaduras intelectuais. Nós não podemos vencer guerras espirituais com armaduras que são concebidas do ponto de vista natural, com desenhos e estratégias naturais. As coisas espirituais vencem-se com a armadura que Deus concebeu, a armadura divina, poderosa e eficaz que Deus concebeu por nós. Portanto, nós temos aqui uma questão. Porquê é que Deus traçou esta armadura, concebeu esta armadura, construiu Ele próprio esta armadura? E o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa interessante, que ela deve ser vestida na sua totalidade. Uma só peça não irá fazer... não irá ter eficácia contra os argumentos de Satanás. Então o apóstolo Paulo sugere, o apóstolo Paulo argumenta que nós devemos vestir toda a armadura de Deus. É na composição de todos os elementos dessa armadura com os quais nós revestimos o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa mente, a nossa vida diária, é revestindo-nos dessa armadura com as peças todas que nós podemos ter sucesso no campo de batalha. E porquê é que nós temos que ter uma armadura espiritual concebida por Deus e não uma armadura inadequada? Porque Deus pretende que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo. De facto é isso que ele diz aqui, vencendo as hostes espirituais da maldade, vencendo as astutas ciladas do diabo, vencendo todos os elementos que compõem o exército do nosso inimigo. E, normalmente, o diabo usa aquilo que eu já falei. O que é que o diabo usa para infringir uma derrota, uma paralisação, ou anular o propósito das pessoas? O diabo usa argumentos fraudulentos, conceitos iníquos, conceitos perversos, e usa sofismas. Tudo no campo do pensamento, tudo no campo da mente. Onde se trava essa batalha, então? Eu já disse isto anteriormente, essa batalha trava-se nos lugares celestiais, mas é transferida para o campo da mente. Como diz 2 Coríntios 10, 3 a 5, o apóstolo Paulo é criterioso naquilo que diz. Ele diz que são conceitos, são pensamentos, são sofismas, são paradigmas, todos eles fraudulentos. São ideias, são padrões que são estabelecidos através daquilo que se pensa. Agora, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, é importante referirmos isso. Paulo estava confinado à sua prisão e com certeza que ele tinha soldados romanos a guardá-lo. Então, quando Paulo se refere à armadura de Deus, ele reporta-se à imagem que ele tem da época, à imagem cultural, à imagem histórica, à imagem bélica da armadura do soldado romano e de todos os componentes dessa armadura. No entanto, Paulo aqui neste texto de Efésios, isto também é importante referir para podermos perceber a dimensão, a intensidade, a exigência que nos é oferecida nesta guerra. Paulo lança um grito de alerta e ele várias vezes diz: ficai firmes, ficai firmes, ficai firmes, ficai firmes. Paulo determina que essa é a nossa responsabilidade. Entrar nesta guerra e ficar firmes, permanecer nesta guerra para combatermos esta batalha e podermos vencer, é necessário ouvir este grito de alerta de Paulo, ficar firmes. No entanto, quero referir aqui uma coisa, ainda que haja uma responsabilidade do corpo, da Igreja, a questão de ficarmos firmes é uma responsabilidade individual. Cada um é responsável pela sua própria batalha. Cada um é responsável por ficar firmes. Cada um é responsável por dar ouvidos a este grito de alerta de Paulo. Cada um é responsável por ouvir a recomendação relevante de Paulo, que é: entra nesta batalha, responsabiliza-te por vestir toda a armadura de Deus, responsabiliza-te por querer entrar com ousadia nessa batalha, em fé, não é? Porque é um conceito de fé, e poder ficar firmes no sentido de vencer os argumentos fraudulentos do diabo, os esquemas subreptícios do diabo. Quem nós vamos afrontar, ou quem nos vai afrontar a nós? Quem nos vai afrontar
é Satanás com as suas astutas ciladas. Como o próprio nome indica, não é uma guerra frontal, não é uma guerra clara. Nós não estamos a enfrentar um inimigo visível. São os esquemas subreptícios, os esquemas fraudulentos, os esquemas perversos e iníquos de Satanás. Então é isso que nós afrontamos e é isso que nos afronta a nós. Os esquemas escondidos, mentirosos de Satanás. Por isso é que ele é chamado o pai da mentira. E o nosso campo de batalha são, de facto, os lugares celestiais. Nós não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E Paulo descreve aqui uma série de peças desta armadura. Paulo descreve muito bem a armadura, ele provavelmente tinha como referência o soldado romano. Ele vai começar a tecer alguns comentários acerca da importância dessas peças, tendo em conta também aquilo que ele vê que compõe a armadura do soldado romano. Então nós, ao lermos as características destas peças, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a oração, nós podemos identificar aqui uma coisa interessante, que as características dessas peças são características divinas, espirituais, poderosas e eficazes. E, de facto, para entrarmos numa guerra contra o diabo, nos lugares celestiais, na esfera da nossa mente, lutando com ele, com os esquemas que nós não identificamos logo, é necessário ter uma armadura desta natureza, eficaz, espiritual, divina, concebida por Deus. O elemento essencial é que nós, para vencermos esta guerra, nós temos que perceber que ela é travada nos lugares celestiais, no campo da mente. E o que é que revela esta armadura que Paulo descreve aqui em Efésios, como nós lemos? Revela uma coisa interessante, que esta armadura é sustentada, fundamentada, essencialmente fundamentada pela palavra incorruptível de Deus. A semente incorruptível da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. É ela que fundamenta a construção, a essência, a eficácia desta armadura. Jesus é a palavra. Então nós temos que nos revestir diariamente, porque é responsabilidade nossa travar esta guerra, mas é responsabilidade nossa querer nos revestir com essa armadura. O que é? Jesus é a nossa armadura, a palavra é a nossa armadura. Sem o conceito e a essência da palavra incorruptível, sem a essência dessa semente incorruptível da palavra de Deus, nós não teremos eficácia na batalha, nós não teremos eficácia ao travar esta batalha contra os argumentos de Satanás. Então há aqui uma coisa que é preponderante, que é relevante, que é essencial, é fundamental, é vital. É que nós temos que conceber que toda a armadura que Deus construiu por nós, idealizou por nós, que esta armadura foi idealizada, concebida, criada por Deus, se sustenta na verdade singular, inabalável, invencível da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Sem palavra de Deus não temos percepção espiritual de cada peça desta armadura, nem da sua eficácia no seu todo. Então a palavra de Deus é a essência na construção desta armadura espiritual. Portanto, aconselho, desafio a entender, a ler, a estudar, a meditar, a alinhar a sua vida de acordo com a essência da palavra de Deus, a semente incorruptível. Amém? Faça isso. Ok. No entanto, nós muitas vezes, porque temos alguma dificuldade em conceber esta armadura, que é espiritual, eficaz, poderosa, divina, assente no fundamento da palavra de Deus, nós temos a tendência, para combater as nossas guerras, vestir armaduras que são inadequadas. Não faz sentido. Porque para uma guerra espiritual é necessário ter uma armadura espiritual. Para uma guerra desta natureza, em que irrompemos pelo campo do inimigo e defraudamos e fazemos estragos nas suas fortalezas, é necessário ter as armas poderosas e adequadas. A armadura de Deus, concebida por Deus, de acordo com a sua palavra. Mas na maioria dos casos, os cristãos querem utilizar as armaduras que conhecem. E eu vou-me reportar aqui uma ideia que está na Bíblia, em que o próprio David não se ajustou à armadura que foi oferecida a ele, a armadura de Saul, porque era uma armadura inadequada para poder vencer um gigante espiritual. Um gigante, segundo David, um incircunciso filisteu, ou seja, alguém que tinha um pensamento amaldiçoado, um argumento perverso, alguém que acusava o povo de Israel
E não era com argumentos naturais, nem com armaduras naturais, concebidas com ideias naturais, que se podia vencer um gigante espiritual. Então David achou que aquela armadura de Saul que lhe foi oferecida era inadequada para combater no campo de batalha e vencer o Golias. Daí, este é o nosso conceito. A armadura que é adequada e ajustada é a armadura que Deus propõe por nós, aqui em Efésios 6, que Paulo descreve muito bem. Então, nós temos aqui alguns elementos em 1 de Samuel 17, 34 a 40. Os irmãos conhecem subejamente essa história. E o que é que acontece aqui? Nós temos um exército de Israel, que é um exército profissional, mas não ungido. Isto faz sentido. Porque para que nós concebamos a ideia de vestir a armadura que Deus tem por nós, é importante que nós liguemos isso à pessoa do Espírito Santo, à unção do Espírito Santo, à vivência com o Espírito Santo, à intimidade com o Espírito Santo. Mas, de facto, o exército de Israel não tinha esta relação com a unção de Deus. Era um exército profissional, tinha um comandante profissional, soldados profissionais incapacitados, porque usavam armaduras inadequadas, incapacitados para vencer os argumentos de acusação, os argumentos de revolta, os argumentos de rebelião, os argumentos de desobediência, os argumentos perversos do próprio Golias. Depois temos o exército filisteu, que é um exército iníquo, perverso, e isto é o exército de Satanás. Nós combatemos contra as forças espirituais da maldade, contra as hostes espirituais da maldade, esses são os nossos inimigos, nós lutamos nos lugares celestiais contra estes exércitos iníquos, estes exércitos perversos que usam esquemas fraudulentos, subreptícios, esquemas que não são vistos à vista natural. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, e precisamos da palavra de Deus para conferir esta proteção, para conferir esta autoridade que a armadura de Deus traz à nossa vida, para vencermos as nossas batalhas nos lugares celestiais, na esfera da nossa mente. Então, nós temos aqui um exército de iníquos que afrontou Israel. E David expressa isso muito bem. Quem é este incircunciso filisteu? Quem é este iníquo que tem uma vida religiosa, tem um padrão religioso, tem uma vida espiritual que não tem nada a ver connosco? É o oposto daquilo que nós concebemos como vida espiritual. E foi oferecida a David uma armadura, a armadura de Saul, uma armadura inadequada. E às vezes oferecem-nos a nós, para entrar na guerra espiritual, armaduras inadequadas, armaduras que são concebidas pela percepção humana, armaduras que são concebidas pela inteligência humana, armaduras que são concebidas pelo desenho, pelo formato, pelo perfil da construção humana, armaduras que são concebidas pelos esquemas naturais, materiais, que não têm poder, não têm legitimidade e não nos conferem autoridade para entrar nessa guerra no sentido de vencermos. Então David recusou-se a vestir essa armadura. O poder estava na unção, porque David já tinha sido ungido rei. É importante nós percebermos isso. David já tinha sido ungido rei por Samuel, só que o povo não sabia, então já havia uma unção, já havia uma relação com o Espírito Santo, e depois David junta isso a uma confissão da sua fé, a um testemunho da sua fé. E porquê é que eu estou a falar do testemunho da sua fé? Por isto, porque o testemunho da sua fé revela a importância, a relevância da palavra de Deus na nossa boca, a importância da palavra de Deus na nossa vida, a importância da palavra de Deus como a essência da construção desta armadura, misturada com a unção do Espírito Santo para nos conferir essa vitória. Então David, ele tem um testemunho de fé e ele diz que este incircunciso filisteu, eu já venci o leão e o urso, ele não nos pode afrontar, eu vou contra ele, porque ele não pode afrontar o exército do Deus vivo, ele não pode afrontar o Senhor dos exércitos. Então David faz essa confissão de fé porque ele sustentava a sua vida nas promessas da palavra de Deus. Ele queria vivenciar as promessas da palavra. E o que é a armadura de Deus que Paulo confere e que Paulo descreve em Efésios, que Deus confere para nós, é essencialmente este testemunho de fé baseado no poder da palavra de Deus, que é inscrito no nosso coração e transfigura o nosso caráter. Então, David percebe aqui uma coisa, ele era responsável pela sua batalha. Ele não podia realizar a batalha de Saul, ele era responsável pela sua batalha.
E isto também é descrito em Efésios. Cada um de nós é responsável pela sua batalha. Eu sou responsável pela minha batalha, não posso transferir isso para a responsabilidade do outro. O outro é responsável pela sua própria batalha, ainda que a Igreja, no seu conjunto, no corpo, ela possa batalhar contra estas hostes espirituais da maldade unificada e em conjunto. No entanto, David percebe que ele é responsável pela sua batalha e David começa a guerra com um testemunho de fé. Como é que nós nos revestimos da armadura de Deus? Com um testemunho de fé. E o que é isso, um testemunho de fé? Nós confessamos, nós alicerçamos a nossa vida, nós alimentamos a nossa vida, nós desenvolvemos a nossa vida conscientemente no poder que a palavra de Deus nos confere. Está tudo íncito, está tudo alicerçado, fundamentado no poder da palavra, no poder rema da palavra de Deus, que depois é reativada, é desenvolvida, é revelada a nós pelo Espírito Santo. Então David começa esse testemunho de fé revelando o poder das promessas de Deus. David não se adaptou a uma armadura humana e natural, de métodos naturais ou físicos. Ele recusou-se a vestir a armadura inadequada de Saul. Porque a armadura de Saul não era uma armadura de Deus. A armadura de Saul era, como eu já disse, uma armadura meramente natural, uma armadura meramente de conceito humano. E David tinha consciência de uma coisa: ele tinha que estar armado. Nesta batalha, o apóstolo Paulo refere isto em Efésios 6, nós temos que ter a consciência para vencermos, estendermos o perímetro de Deus e reduzirmos o perímetro de Satanás, nós temos que estar armados. Então David tinha sido ungido rei, portanto já havia uma relação com o Espírito Santo, já havia uma relação com a eficácia da autoridade divina na vida de David, e David foi ungido rei com autoridade, com capacidade, com uma dinâmica espiritual, com a faculdade de vencer, com unção de rei. É isso que Deus nos confere a nós. A palavra de Deus diz que nós já reinamos nesta vida. E quando nós vestimos essa armadura, é só a transferência para nós dessa capacidade de reinarmos no campo de batalha, de podermos deixar Deus governar através de nós no campo de batalha, anulando os sofismas, os argumentos do diabo, estendendo o perímetro de Deus e libertando as pessoas cativas. Então, nós somos ungidos pelo Espírito Santo nesta vida através de Cristo e em Cristo. David venceu através de um testemunho de fé. Nós precisamos de nos revestir com a armadura de Deus através do nosso testemunho de fé. O que é isso? Tendo consciência diária do poder, da relevância e da eficácia da palavra de Deus, das promessas que Deus tem por nós. E David começou a falar em fé, e David começou a falar a verdade de Deus em fé. E o que é a palavra de Deus? É a verdade de Deus que é projetada através de nós pela fé, que ativa a nossa fé, alimenta a nossa fé, mas depois que é projetada para as circunstâncias através da nossa fala em fé. Então, e David pegou em 5 pedras. E o que eram aquelas 5 pedras? As 5 pedras era a parte visível da confissão de fé que David queria fazer. A confissão de fé sustentada na palavra que Deus já lhe tinha dado. Então, David tem uma parte visível dessa fé, a parte visível que é falada, mas a parte visível que é sustentada por essa confissão de fé. Uma fé produtiva, uma fé ativa, uma fé eficaz e uma fé frutífera. O que é que a armadura de Deus produz em nós? Precisamente isso. Uma fé ativa, uma fé eficaz, uma fé produtiva, uma fé que produz algo no campo de batalha, a nossa vitória e a conquista dos lugares celestiais, a conquista das fortalezas, fazendo estragos nas fortalezas do inimigo. A semente de fé é a palavra incorruptível, é a semente incorruptível da palavra de Deus. E só essa palavra, e só a armadura de Deus, concebida nessa palavra, pode derrotar gigantes espirituais. Só a palavra de Deus em nós, alimentada pelo Espírito Santo, reativada pelo Espírito Santo, operada pelo Espírito Santo, pode derrotar os gigantes espirituais na nossa vida, gigantes como Golias. É uma armadura divina concebida no reino espiritual por Deus. Uma armadura inadequada. O que é uma armadura inadequada, como foi proposto a David? É uma armadura oscilante, uma armadura desajustada, não concebida por Deus, meramente natural. Ou seja, se o irmão for para a guerra com os seus conceitos, é oscilante. Se o irmão for para a guerra com os pensamentos naturais, é desadequado. Se o irmão for para a guerra com pensamentos meramente intelectuais, não vai produzir efeito contra as astutas ciladas de Satanás. Então, as armaduras erradas podem impedir-nos de lidar eficazmente com o mundo espiritual.
A veia académica não é uma armadura de Deus. É bom, mas não é uma armadura de Deus. A inteligência é algo que nos foi proposto por Deus, mas não é a sua armadura. A capacidade física, a vertente financeira, os méritos pessoais, a dinâmica pessoal, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas não é com isso que nós podemos vencer os gigantes espirituais que se apresentam nos lugares celestiais, na esfera da nossa mente, que preferem argumentos fraudulentos, argumentos, ideias iníquas e pensamentos perversos. Não é com estas armaduras naturais que nós conseguimos vencer a guerra. É com a armadura que Paulo descreve em Efésios, concebida por Deus, poderosa, eficaz, produtiva, que consegue produzir rombos nas fortalezas do diabo. Agora, nós temos que entender uma coisa. O que é que os gigantes tentam usar contra nós como armas? É aquilo que Paulo descreve em 2 Coríntios, que os sofismas, os conceitos. O que é que este gigante tentou lançar contra o povo para amedrontá-lo? Porque o pensamento do gigante é sempre amedrontar-nos, paralisar-nos, anular a nossa eficácia, tornar-nos inertes e apáticos na vida espiritual. Então, o que é que os gigantes utilizam? O que é que as forças espirituais da maldade tentam utilizar? As hostes espirituais da maldade, os agentes do diabo, tentam utilizar contra nós? Mentira, conceitos errados, palavras perversas, palavras de acusação e argumentos de iniquidade. O que é que são os gigantes? Gigantes, à luz da Bíblia, gigantes podem ser governadores de um território, de uma cidade, ou um governador de um país, mas também gigantes são palavras ditas amaldiçoadas. Maldição nas palavras. E foi o que este gigante Golias estava a fazer com o povo de Israel. E nós, na maioria dos casos, nós ouvimos isto. Palavras de maldição que Satanás utiliza para nos tentar paralisar. Aparentemente, os gigantes parecem maiores do que nós, e às vezes nós concebemos o gigante maior do que nós. E nós pensamos que as hostes espirituais da maldade são maiores do que nós. Nós pensamos que os argumentos de Satanás, que são tão audíveis neste mundo, são maiores do que nós. Mas o facto é que isso não é verdade. O maior do que nós é Deus que está em nós, a palavra que está em nós, Jesus que está em nós, que concebe esta armadura, os componentes desta armadura, para podermos vencer estes argumentos fraudulentos do diabo. Estes gigantes podem ser, então, palavras de maldição. E estes conceitos que estão em 2 Coríntios 10 são palavras de maldição. Estes pensamentos perversos e iníquos são palavras de maldição. Pensamentos que estabelecem este paradigma, este padrão do mundo, são palavras de maldição, que se tornaram gigantes na concepção e na realização deste mundo. O que são palavras de maldição? São ciladas do inimigo, são estratégias do inimigo, são esquemas fraudulentos. O objetivo simples dessas palavras de maldição, e é com isso que nós lutamos todos os dias no campo de batalha, o objetivo simples, o propósito simples destes gigantes, destas hostes espirituais da maldade, quando lançam contra nós palavras de maldição, que se tornam gigantes na nossa mente, na maioria das vezes, eles tentam desarticular a nossa vida, fragilizar a nossa vida e paralisar a nossa vida. Quando eles lançam palavras de maldição contra a Igreja, o que é que eles pretendem? Desarticular o corpo, fragilizar o corpo e paralisar o corpo com medo. Estas palavras tentam produzir medo. O elemento contrário à fé não é a dúvida. Desde o início da criação do homem, em Gênesis, o elemento contrário à fé foi sempre o medo. Porque quando eles pecaram, eles tiveram medo de Deus. Então, o elemento contrário à nossa fé é o medo. O que é que as hostes espirituais da maldade, instigadas por Satanás, o seu comandante, tenta produzir em nós? Medo. Usando o quê? Gigantes. Quais gigantes? Palavras de maldição, argumentos fraudulentos, fantasias, sofismas, mentiras. E essas palavras vão criando um paradigma. Para quê? Para desarticular o homem espiritual, para desarticular a Igreja, para fragilizar a Igreja, para paralisar com medo. Agora, nós combatemos estes gigantes. E nós vamos combater todas as manobras dos gigantes. E Deus diz-nos que nós podemos combater neste conceito de Coríntios, 2 Coríntios 10, e neste conceito de Efésios, nós podemos combater todos os géneros de gigantes. Como é que nós combatemos todos os géneros, tipos de gigantes? Através das palavras inabaláveis que Deus coloca, princípios inabaláveis da palavra de Deus que Deus coloca no nosso espírito, que se reproduzem através da nossa fala. Deus coloca a sua palavra e a armadura de Deus
é uma concepção feita no reino espiritual por Deus, divina, poderosa e eficaz, não me posso cansar de dizer isto, concebida por Deus para, através da sua palavra, nos dar a possibilidade, a legitimidade, a legalidade para podermos vencer todos os esquemas sobreptícios de Satanás. Qual é o propósito? O propósito, eu já disse isto diversas vezes e vou repetir, o propósito de nós utilizarmos essa armadura combatendo os gigantes e não armaduras humanas, naturais e desadequadas e armaduras que não se adaptam a nós, o propósito é que nós possamos reduzir o território do diabo nesta terra e possamos estender o perímetro de Deus. E quero agora dar aqui, para terminar esta primeira reflexão, esta primeira sessão, quero dar aqui falar de 2 episódios que estão descritos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O primeiro episódio fala acerca de Caleb, lá em Juízes 1:9. Caleb derrotou os filhos de Anak para poder entrar na terra prometida. Quem eram os filhos de Anak? Gigantes. Nós, para entrarmos na terra que Deus tem para nós, vivermos as promessas de Deus, reinarmos em vida, a responsabilidade nossa é fazer o que Paulo diz naquela recomendação relevante. Ficai firmes, ficai firmes, ficai firmes. O Paulo responsabiliza-nos a tomar toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus, para que no dia mau podeis ficar firmes. E ele repete isto vezes sem conta. E quando há uma expressão na Bíblia que é muitas vezes repetida, é porque Deus tem interesse em que nós a ouçamos e nos inspiremos nela. E Paulo diz, ficai firmes, ficai firmes. Então, Caleb ficou firme, expulsou os filhos de Anak do território para poder alcançar a terra prometida. Desde os primórdios da fé, na Bíblia, que alguém teve que derrotar gigantes. Mas depois há aqui um outro testemunho interessante. Marcos 4, 35 a 38, Jesus derrota um gigante. Até o próprio Jesus nos ensinou a vencer uma guerra, derrotando um gigante para libertar um território, libertar pessoas que estavam cegas e poder produzir, na sua missão, algo frutífero e produtivo. Qual é a história? Jesus estava com uma multidão e resolveram ir para o outro lado, para a terra dos Gadarenos. E o que é que acontecia do outro lado? Estavam lá 2 homens cheios de demónios que assolavam aquela região, causavam medo naquela região, paralisavam as pessoas daquela região. Não havia uma vida saudável naquela região, porque aqueles demónios, aqueles homens, instigados pelos demónios que estavam no seu corpo, eles assolavam, amedrontavam, paralisavam as pessoas daquela região. Jesus resolve ir para o outro lado. E no meio do mar, no meio da tempestade, há uma tempestade. No meio daquele lago há uma tempestade. Ora, os discípulos eram hábeis a navegar, porque eram pescadores. Então eles discerniam as condições climatéricas. Porquê é que navegaram naquela altura? E porquê é que se levantou aquele vento? Ao ler isto na Bíblia, no original, percebe-se que o vento não é um vento natural, é um vento sobrenatural. E Jesus repreende o vento. Porque aquele vento sobrenatural foi o gigante que se levantou para que Jesus não chegasse ao outro lado e tivesse sucesso na sua missão. Então Jesus, os discípulos estão amedrontados, assustados, Jesus está lá deitado na sua almofada e Jesus é acordado pelos discípulos, repreende aquele gigante espiritual que é o vento e lida com as questões naturais, ou seja, com as ondas do mar. Isto para dizer o quê? Que o próprio Jesus lidou com aquele gigante espiritual, venceu, para chegar ao outro lado, para fazer o quê? Libertar um homem, 2.000 demónios desse homem foram para os porcos, mas Jesus pergunta-lhe, o que é que tu tens? Quem é o teu nome? Ele diz, sou uma legião. Normalmente uma legião tinha 6.000 homens, então eu presumo que Jesus libertou aquele homem de 6.000 demónios e aquela região ficou liberta. O que é que Deus pretende connosco quando nos diz que nós devemos revestir toda a armadura? Que nós possamos vencer os nossos gigantes no campo de batalha para poder resgatar os perdidos, libertar os perdidos, estender o território de Deus, do reino de Deus, libertando os perdidos. E muitos de nós falhamos na nossa missão porque não temos a concepção da importância, da relevância que é vestir a armadura de Deus, que é estar cingido da armadura, vencendo os gigantes espirituais, tratando com as coisas naturais, que são reflexo da ação desses gigantes espirituais, para poder chegar ao outro lado, ao lugar onde nós, no campo de batalha, nós resgatamos os perdidos. E, no fundo, porque é que nós nos cingimos de toda a armadura de Deus? Para poder estender o perímetro de Deus, resgatando os perdidos, também tendo satisfação na missão
que Deus concebeu para nós. E vou terminar, qual é, e este é um ponto preponderante, fundamental, porque eu estou aqui a falar de guerra, de armadura inadequada, de armaduras espirituais, mas há aqui um ponto essencial. É que nós, para lutarmos esta guerra, há um fundamento que Deus pretende da nossa vida, é que nós tenhamos paz. Ninguém consegue entrar na guerra e vencer se não tiver paz com Deus, paz com os seus inimigos, paz com os seus amigos, paz com a sua família, paz com as pessoas da igreja, paz com o corpo. Então, o elemento essencial para que nós possamos vestir esta armadura é ter paz. Ninguém veste a armadura da palavra incorruptível de Deus, da semente incorruptível da palavra de Deus, do poder das promessas de Deus em nós, ungida pelo Espírito Santo. Ninguém veste esta armadura sem ter paz com as pessoas com quem se relaciona, sem ter paz com a igreja. A paz é o elemento essencial para podermos ser revestidos desta armadura e podermos batalhar, destruindo os esquemas subreptícios de Satanás, os argumentos fraudulentos, as mentiras do diabo, estendendo o perímetro de Deus, fazendo estrago nas fortalezas de Satanás. Portanto, deixo-lhe essa mensagem. Por favor, não use armaduras inadequadas, use a armadura que Deus concebeu para si. E, acima de tudo, entenda quem é o seu inimigo, que ele usa palavras de maldição, que são os gigantes, argumentos fraudulentos, esses gigantes que tendem a criar um paradigma na nossa vida, na família e na sociedade. Vamos destruir esses paradigmas, concebendo e implementando o paradigma de Deus. Mas para isso, para que haja um paradigma saudável de Deus a ser estabelecido na nossa sociedade, é necessário que nós tenhamos paz. Paz, paz com toda a gente. E essa paz é transmitida pela relação entre a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Até à próxima reflexão. Tenha uma boa noite.